Então, agora, sem mais delongas, passo a palavra para Sônia Coelho, uma das coordenadoras da Marcha Mundial das Mulheres e também membro da SOF, Sempre Viva Organização Feminista. Com você, Sônia. Isso, obrigada. Boa noite para todas e todos. Bom, para a gente começar falando aqui do trabalho, né, do mundo do trabalho, da situação das mulheres no trabalho, né, lembrar que nós estamos em março, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, e se a gente olhar, né, há mais de 100 anos atrás, as mulheres organizavam o 8 de março, e das reivindicações básicas e fundamentais, há mais de 100 anos atrás, era justamente, né, a questão do trabalho, né, seja a participação, né, no trabalho, seja as desigualdades, né, que as mulheres viviam, né, no mercado de trabalho, seja as violências que viviam, as longas jornadas. Claro, como disse a professora, nós já avançamos bastante, né, já lutamos, avançamos bastante na nossa sociedade, mas, no campo do trabalho, né, ainda persistem muitas desigualdades, né. Em nossa sociedade, ainda o trabalho não é visto como um direito pleno para todas as mulheres, né. Tanto que, se a gente for ver na população economicamente ativa, né, a gente vai ver que os homens, né, são mais de 70%, né, na população economicamente ativa, enquanto as mulheres, né, um pouco mais de 56%. Claro que nós avançamos, né? Isso é uma coisa que as pesquisas têm demonstrado, né, que é a participação das mulheres, né, no mercado de trabalho tem aumentado, né, a cada década a gente tem avançado. Isso era na década de 70, né, 18,5%, então a gente vê que avançou, mas ainda é um desafio, né, que todas as mulheres possam, né, ter a sua autonomia econômica, né, a sua autonomia financeira, né. Agora, um aspecto que a professora falou, e eu gostaria de ressaltar, é que, né, a vida das mulheres, né, no trabalho, né, no mercado de trabalho, ele é marcado profundamente pela divisão sexual do trabalho, né, a qual ela falou. O que nós estamos chamando, né, de divisão sexual do trabalho? Né, essa divisão, como ela foi falando, que tem 2 princípios, né, que tem o princípio, né, da separação, que separa trabalhos de homens e de mulheres, né, que hierarquiza, né, que trabalho de homem vale mais do que trabalho de mulher, que coloca os homens como prioritariamente, né, os provedores, e coloca as mulheres, né, como se o seu papel, né, principal fosse, né, de mãe e dona de casa. Na verdade, a gente deve olhar isso, né, a nossa sociedade capitalista, né, ela coloca a divisão sexual do trabalho, né, nesse sistema é muito importante, porque essa divisão sexual do trabalho, né, ela dá a noção, né, de que a produção é separado da reprodução humana, né. Então, toda a reprodução humana, a subsistência humana, ela é provida pelas mulheres, é prioritariamente de responsabilidade das mulheres. Então, a sociedade capitalista, ela tenta não deixar, né, não dar visibilidade para esse nexo que tem entre a relação, né, entre a reprodução e a produção, né. Dá-se a impressão, né, de que, se as mulheres
não fizesse toda essa gama de trabalho que faz, né, desde a educação, o afeto com as crianças, o cuidado com os idosos, com os enfermos, etc., né, que a sociedade funcionaria da mesma forma, que a sociedade produziria, né, da mesma forma. E a gente sabe que não é assim. Para você produzir no dia seguinte, você precisa estar alimentado, você precisa ter a vida das crianças organizadas, né, você precisa, né, de cuidados, né, o ser humano ele nasce, né, totalmente, né, dependente, então ele vai precisar, né, de muitos cuidados, e aí dá a impressão que essas coisas não têm a menor relação. Então, portanto, né, dá a impressão que o trabalho de cuidados, né, que o trabalho doméstico, ele é uma extensão, né, do corpo da mulher, que ele é parte, né, de uma essência feminina, e não é assim. Isto é uma construção social, né, e que depois que ela permeia, né, toda a sociedade, ela perpassa todos os âmbitos da sociedade, e no mercado de trabalho, né, vai trazer, reforçar e fazer com que permaneça, né, muitas desigualdades que a gente tem historicamente lutado, né, desde a questão, né, da dupla jornada de trabalho, né, todo mundo sabe, né, que as mulheres trabalham fora, depois executam a segunda jornada em casa. Né, hoje, pela pesquisa do IBGE, as mulheres que são ocupadas, que trabalham fora, têm uma jornada de trabalho doméstico de 22,3 horas, né, de trabalho, enquanto os homens têm uma jornada de 10 horas. Né? E todo mundo sabe, né, nós sabemos que dentro dessa jornada, né, de trabalho, o que são trabalhos que os homens costumam fazer, né, do trabalho doméstico. Não é o trabalho mais pesado ou mais chato de lavar roupa, né, de passar, de lavar o banheiro, é o trabalho das compras, né, do cuidado, de levar a criança para a escola. São esses tipos de trabalho. Então, isso acarreta, né, para as mulheres como um todo, né, uma sobrecarga de trabalho muito grande. Né? A jornada das mulheres hoje é de 58 horas e meia, enquanto dos homens é de 52 horas e meia. Né? E se a gente vai olhar do ponto de vista, né, também da questão de raça, né, a gente sabe que, na maioria das vezes, as mulheres negras, por estar numa situação de maior empobrecimento, né, muitas vezes não têm os aparatos domésticos que a maioria tem, seja uma máquina de lavar. Né. Aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo, praticamente todos os domicílios têm uma TV. Né, mas apenas 50% dos domicílios têm uma máquina de lavar. Né. Então, isso significa que, né, em geral, são as mulheres que lavam a roupa. E nos domicílios mais pobres, principalmente das mulheres negras, você não vai ter uma máquina de lavar, porque também muitas vezes não tem água encanada, não tem o saneamento, né? Então nós não temos lavanderia coletiva, etc. Então isso são, né, trabalhos de como as mulheres vão se sobrecarregando. Aí você vai para outras desigualdades, né, no mundo do trabalho. Né? A professora já foi falando, né, a desigualdade em termos de rendimento. Né? E isso é uma história que vem de mais de 100 anos que tenta se trabalhar. Né? Já teve muitas teses, né, que falavam, não, mas as mulheres ganham menos porque precisam ser melhor profissionalizadas, capacitadas. Aí, hoje, as mulheres já têm um nível de escolaridade superior que os homens. E isso não tem revertido para que as mulheres, né, ganhem salário igual. Né? Pelo contrário, que as pesquisas têm indicado
é que justamente as mulheres com nível de escolaridade maior, né, acima de 12 anos de estudo, né, têm uma diferença salarial, né, maior que os homens, né? E aí a gente vai para outras desigualdades, né, outras situações, como, né, as mulheres, elas hoje continuam se concentrando, né, no mercado de trabalho, né, em setores bastante relacionados com o que a gente fala da vida reprodutiva, do que a sociedade considera como, né, o seu papel. Então, as mulheres estão concentradas nos serviços, as mulheres estão concentradas na educação, né, as mulheres estão concentradas no setor de saúde, as mulheres estão concentradas, né, no trabalho doméstico, né? Hoje, no Brasil, né, cerca de entre 15% e 17% das mulheres que trabalham estão no trabalho doméstico, né, e são, a maioria, mulheres negras. Acho que uma boa notícia é que, nos últimos anos, como melhorou, né, o aumento, né, de vagas, né, de trabalho, de acesso ao trabalho, né, as meninas jovens negras têm entrado menos para o trabalho doméstico. Hoje, no trabalho doméstico, entram as mulheres mais velhas e com menor escolaridade. Então, isso é uma coisa boa, é uma boa perspectiva que as filhas, né, das mulheres empregadas domésticas estão podendo, né, almejar, né, ter uma outra perspectiva. Então, isso é muito importante. E esse ano também, acho que o ano passado, né, uma coisa importante foi, né, as empregadas domésticas poder, né, colocar, que ainda não foi regulamentado, mas está em discussão e está no Congresso, a questão, né, de igualar com a classe, igualar os direitos, equiparar direitos com a classe trabalhadora, né, que as mulheres empregadas domésticas ainda não tinham os mesmos direitos. Então, isso coloca também, né, como as mulheres, um amplo setor, né, está no trabalho doméstico, também, né, coloca as mulheres numa situação, né, de maior precarização do trabalho, né, quando você olha a questão da formalização do trabalho, né, ela cresceu no Brasil, a formalização do trabalho, mas ainda as mulheres, né, são a maioria no trabalho precário. Acho que um outro elemento que dá para a gente olhar a situação das mulheres no mercado de trabalho é, por exemplo, a questão da previdência, né? Na questão da previdência, porque a gente também, inclusive, tem uma luta, né, grande, né, o movimento de mulheres, né, sempre luta por essa questão da previdência universal, solidária, né, não contributiva e tudo. As mulheres estão, a maioria dos benefícios das mulheres na previdência na pensão por morte, né? Então, ou seja, porque as mulheres têm uma sobrevida, né, a perspectiva de vida, né, das mulheres é maior, então, muitas vezes, o seu companheiro morre antes e ela acede àquela pensão, né? Então, se você olhar por esse aspecto, as mulheres são a maioria, né, recebendo as pensões por morte, mas, quando você olha, né, uma questão crucial, que é quem acede aos benefícios por aposentadoria por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, os homens são a esmagadora maioria, são 71%, né, dos homens que acedem a esse benefício da Previdência. O que isso demonstra para nós, né? Ou que, muitas vezes, as mulheres, pelo seu papel reprodutivo, por essa responsabilidade que ela tem com a casa, né, muitas vezes ela não consegue se manter por 30 anos no mercado de trabalho, seja porque ela esteve no trabalho precário, né, sem acesso à previdência, né, sem registro. Então, isso
são elementos que depois contribuem para que essa mulher, né, chegue na vida adulta, né, idosa, e não tenha, né, acesso à aposentadoria, né? Então, isso é um aspecto, né, que nós temos que olhar, né, de desigualdade que as mulheres enfrentam na sua vida laboral, né? E aí a gente tem que, né, sempre nesse aspecto estar falando, porque sempre tem um corte de raça, né? Quando você vai olhar, né, direitinho os dados, você vai ver, né, que as mulheres negras, né, estão sempre num percentual abaixo, né? Seja nessa questão de acesso à previdência, seja, né, em menores salários, né? Mesmo quando a gente fala da desigualdade salarial, a desigualdade salarial não é igual, né, para homens e mulheres, assim como não é para brancos e negras, é diferenciado para mulheres brancas e mulheres negras, né? As mulheres negras, mesmo com as mudanças que têm ocorrido em nosso país, ainda a discriminação, né, salarial e de acesso ao emprego para as mulheres negras ainda é muito mais marcante. Então, isso são aspectos assim que a divisão sexual do trabalho, né, vai marcando na nossa vida profissional. Além de outros aspectos de discriminação, né? Quantas vezes a mulher, né, numa empresa, por exemplo, sofre assédio sexual e não tem condição de aceder a uma carreira melhor, né, não tem condição de se manter, né, naquele emprego, né, por muito mais tempo, né? Todo mundo sabe que a rotatividade, né, de trabalho, ela muitas vezes diminui, né, a renda, ela diminui, né, o salário. Então, acontece com as mulheres muito essa coisa da rotatividade, não só por assédio sexual, mas muitas vezes pela responsabilidade, né, na vida reprodutiva, pela responsabilidade, né, com o trabalho, né? E, juntando a isso, a gente pode, inclusive, falar de um aspecto, né, que é fundamental, né, para as mulheres terem acesso ao trabalho, né, e construir a autonomia econômica, é o acesso à creche, né? Hoje, ainda é um percentual muito pequeno, né? No Brasil, acho que chega, agora, no último ano, acho que chegou a 24%, né, o número de crianças, né, que têm acesso à creche no Brasil, você contando, né, a creche pública e a creche privada, né? Ainda é muito pouco, né, no nosso país, pela necessidade que nós temos, né? Então, se as mulheres não têm acesso à creche, muitas vezes não têm condição, né, de trabalhar, né, não tem condição, né, ou, né, na maioria das vezes, o que essa mulher tem que fazer, né, se ela não tem acesso à creche? Ela, a partir dessa situação, ela tem que sempre pensar como é que ela vai conciliar. E mesmo os outros aspectos da reprodução da vida, da responsabilidade que ela tem, né, com a casa, faz com que, né, para ela buscar o trabalho, ela sempre vai buscar pensando, né, a forma de como conciliar o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado e doméstico com a vida profissional. Então, ou seja, muitas vezes essa mulher, né, acaba optando por um trabalho de tempo parcial, que ela vai ganhar menos, ou num trabalho perto de casa, mas que também ela ganha menos. A gente vê vários exemplos, né, de mulheres que falam: eu poderia pegar um trabalho, tive chance de pegar, como em São Paulo, tive a chance de pegar um trabalho lá no centro, mas eu preferi pegar um outro trabalho menos qualificado no meu bairro, mas que eu posso chegar em casa mais cedo, né, para passar, pegar a criança na escola, ou pegar a criança na casa de alguém, onde ficou. Então, esse é um aspecto. A mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho,
ela vai com toda essa responsabilidade nas costas, né, de como ela conciliar, né, de como a casa não parar, de como a vida se manter, né. O homem, ao contrário, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai com toda a disponibilidade, né, ele tem todo o seu tempo disponível para pensar, né, no trabalho, né, ele não vai com essas responsabilidades. Então, ele não tem que... tá bom. Ele não tem que mediar, né, com a vida reprodutiva. Isso fica por conta da mulher. Então, a mulher, né, muitas vezes, tem a sua vida, né, laboral decidida em função, né, dessa situação de responsabilidade, né. Tem uma economista feminista, né, que é muito amiga nossa, que a gente trabalha muito com ela. Ela é uma espanhola, que ela se chama Cristina Carrasco, que ela faz toda essa discussão, né, da economia feminista, né, falando do trabalho, né, e como nós temos que pensar, né, uma sociedade, né, em que o centro dessa sociedade possa ser o ser humano, né, que o centro dela possa ser o cuidado com a vida humana, né, e a produção vem depois. Nós vamos pensar e produzir em função, né, do bem viver, em função, né, do bem-estar, né. E aí tem um aspecto que ela fala: vocês imaginam, né, se a humanidade toda atuasse a partir do padrão masculino de trabalho, né? Será que essa sociedade sobreviveria, né, dessa mesma forma, né, se o padrão fosse o padrão masculino, que se preocupa pouco, né, com a situação da casa, se preocupa pouco com quem vai cuidar do idoso, e com a vida, né, não pensa o privado, né, pensa sempre, né, que os homens são vistos como se, né, prioritariamente tivesse que estar e se preocupar, né, com o espaço público, e as mulheres tivessem que estar, né, e priorizar o espaço privado. E a gente vê que não, né, a realidade, o mito é esse colocado na sociedade, mas, na realidade, as mulheres estão no espaço público, estão no espaço privado, mas elas estão nos dois lugares, né, assumindo, né, a responsabilidade, e a vida dela no espaço público, né, muitas vezes no próprio trabalho, né, no mercado de trabalho, muitas vezes ela é vista como uma estrangeira naquele espaço, né, ocupando um espaço público que não é considerado, muitas vezes, como espaço propício para ela estar, né, ela está ocupando um lugar que ela não deveria estar, né. Aí nem vou entrar aqui no debate do que significa, né, esse pensamento. A gente tem visto o que é a violência que as mulheres têm sofrido, né, de assédio sexual, por estar no espaço público, né. Então, isso são todos elementos que, quem que pese, a gente já avançou, e as mulheres querem estar, sim, no espaço público, né? As mulheres querem estar no espaço do trabalho, mas ainda as mulheres, né, enfrentam todos esses obstáculos, né? Meu tempo está terminando, mas eu queria colocar um outro pequeno aspecto aqui, que a gente tem trabalhado como movimento, de como hoje a gente também tem visto a busca das mulheres, né, por estar e desenvolver a economia solidária também, né, porque hoje a gente tem trabalhado muito, né, a importância, né, da economia solidária e feminista, né, que é uma outra forma de ver o trabalho, né, outra forma, né, de organizar o trabalho, né, e justamente a gente tem discutido, né, a necessidade, né, dessa economia, né, ter como desafio não atuar como a nossa economia tradicional, mas que ela possa, que a gente possa organizar o trabalho fazendo essa articulação, né, da produção, reprodução como parte de um só, né, de um só processo,
né? Então, hoje no Brasil, a gente vê que tem já se formando muitos grupos pelo Brasil afora de economia solidária. A economia solidária, né, se apresentando hoje como uma alternativa, né, uma alternativa importante, né, de trabalho, né, para se pensar a construção, né, de uma sociedade, né, com mais igualdade, né, a luta, né, dessas pessoas na economia solidária para transformar isso, né, numa política pública, né, para que você possa ampliar, para que a gente possa, né, hoje, né, ao invés das pessoas estarem aí no trabalho informal, individual, que a gente possa pensar o trabalho, né, coletivamente, né, de forma solidária. Então, tem isso, tem todos os aspectos que a gente vive ainda de discriminação, né, as permanências das discriminações que a gente tem vivido, mas também, né, tem aí muita perspectiva, né, de mudança e luta, né, para mudar, né, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Obrigada.